Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Eu estou estudando a minha Bíblia aqui e eu resolvi gravar um vídeo para vocês, é meio de improviso. Vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo. Eu vou virar a câmera para vocês verem aqui o que eu estou estudando e na sequência eu já vou deixar a câmera posicionada para vocês, para a gente entrar no assunto. Vou virar a câmera aqui. Ó, eu estou usando algumas Bíblias aqui para eu estudar. Só pra vocês verem o que eu tô fazendo. Essa é a Bíblia aqui que eu tenho mais usado ultimamente. Tá vendo? Eu uso ela junto dessa Bíblia aqui, ó. Da minha Bíblia. Ó, dessa Bíblia aqui, porque aqui estão todas as minhas anotações. Mas aí eu leio. Nessa daqui eu tô gostando muito desse formato, desse estilo. Mas eu também estou consultando na minha Bíblia de estudo, numa das minhas Bíblias de estudo. E eu estou usando a NVT de auxílio por causa da versão. E eu sempre consulto a NVI. Deixa eu pegar a NVI aqui. Eu tava olhando na NVI também, eu tô usando nessa daqui, que também tem o texto NVI. Eu sempre dou uma olhada na NVI porque ela é dinâmica, né? Mas ela é um dinâmico sem tanta... Vamos dizer, ela seria o ponto de partida do texto dinâmico. Então, eu uso ela também, principalmente por causa da versão, né? E ela tem os estudos legais dessa Bíblia aqui. Umas explicações legais voltando ao texto para Cristo. E eu vou virar a câmera para a gente começar a conversar sobre o que eu estou fazendo aqui. Então, gente, voltei. Deixa eu ajeitar aqui. Está bom, por enquanto está bom. Então, o que eu tô lendo aqui é que eu tava... tô lendo aqui na minha Bíblia, né, que eu tinha mostrado para vocês. Eu tava estudando aqui nessa Bíblia aqui, esquematizada, que ela traz alguns estudos. Ó, essa Bíblia aqui, esquematizada, ela traz alguns estudos, 10, vamos dizer, tópicos principais, temas principais, e ela tem vários subtópicos dentro da própria Bíblia. Aí isso tudo aqui no começo dela, eu fiz um vídeo mostrando essas coisas, só que tem alguns assuntos que ela não trata, vamos dizer, diretamente como um tópico. Só que eu fui achando esses temas aqui no próprio estudo. Ela separou, só que ela não deu nome para ela tentar ser uma Bíblia sem viés. Ela não tem um viés, mas ela tem uma linha de pensamento. Ela tem uma forma de pensar e ela demonstra isso por meio dos versículos que ela separa aqui e ao mesmo tempo por meio das explicações, que ela traz umas explicações, umas reflexões sobre o texto que a gente está lendo, e ela traz também, assim, estudos, só que são com uma linguagem de mais fácil entendimento. Aí, o primeiro que eu separei, que ela fala sobre alianças, que seria, eu separei o nome, que eu sou muito ruim de nome, deixa eu olhar aqui, que seria estudo da teologia sistemática. Aí eu separei aqui, fui separando os textos que ela me dá sobre isso. Eu também separei algumas notas sobre escatologia e também separei notas sobre soterologia. E eu separei mais duas notas, mas em outro momento eu falo com vocês sobre isso. Aí eu tô separando as notas, eu tô usando essas tagzinhas aqui, ó, para separar. Tá vendo? São 10. Eu não sei se eu vou usar as 10, mas por enquanto eu já usei algumas, né? Já usei 5. Acho que são 5. E tô separando aqui, ó. Eu coloquei aqui no meu... Eu mesmo fiz uma... Ó, tá vendo? Eu tô colocando aqui pra ficar fácil de ter um nomezinho, base. E eu tô colocando nessa introdução aqui pra eu ter sempre no mesmo lugar. O guia de como usar. Ó, tem bastante, até caiu mais um que tá aqui na minha Bíblia. E ele me deu aqui os textos, aí eu tô separando e tô estudando. Aí ela bota assim, meios de Deus, soberania de Deus e escolha humana. Aí faz paralelos e te dá explicação. Começa aqui, é porque eu marquei de lapiseira. Começa aqui e vai aqui tudinho. São bastante textos e nem todos esses lugares aqui vai ter alguma nota de explicação, mas fala sobre o assunto, entra no assunto
e ela dá uma forma, assim, de explicar o porquê que ele vê a Bíblia desse modo, enxerga as palavras de Deus desse modo. Só que eu esbarrei com um texto aqui que ela me deu, que foi lá em 1 Samuel, falando sobre por que Deus escolhe alguns para salvar e outros não. Não é exatamente esse o texto, mas é sobre isso. E fala aqui, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. Aí eu li na versão Ara, porque ela é da versão Ara. E em cima desse versículo não tem nenhuma nota explicativa, mas você lendo o versículo, se você ler todo o parágrafo, que é mais interessante, que você entende melhor, te dá a entender o que ele está querendo dizer. Aí eu marquei aqui, só que né, na versão Ara, que é uma versão mais formal e é mais assim, com uma linguagem mais antiga, eu li assim, aí eu fiquei, o quê? O que tá querendo dizer? Ó, vou ler aqui, vou ler só o versículo 25, aí conforme eu for lendo, eu vou explicar para vocês. Na versão Ara. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Isso aqui é a palavra de Eli com os seus filhos. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por vós? Quem intercederá por eles? Eu já botei um voz aqui, nem tinha. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Ó, tá vendo essa palavra entretanto? Isso daqui é importante. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aí eu fiquei assim, como assim? Isso daqui é Eli falando com seus filhos, mas tá escrito aqui que os filhos de Eli não deram ouvido ao seu pai porque o Senhor os queria matar. Aí eu fiquei assim, então quer dizer que todos os pecados que eles cometeram foi porque Deus queria matar eles? Eu fiquei, não é isso que o texto está dizendo, não é isso que a Bíblia diz. Só que aí eu vou ler numa versão mais fácil de entender, só para eu tirar essa dúvida, sabe? Tirar isso e, né, se caso alguém falar isso, eu saber explicar. Aí eu peguei a Almeida século XXI, aí eu peguei nessa versão menor mesmo, só para eu ler o texto. Aí quando eu esbarro com um estudo, assim, no caso, sabe, eu consigo tirar um estudo dali, aí eu anoto na minha Bíblia, grandona, porque estão todos os meus estudos. E ultimamente eu tenho colocado muito estudo novo aqui. Depois eu vou mostrar essa Bíblia para vocês, mostrar tudinho que eu tô fazendo. Ó, todas as vezes que eu tenho um estudo, eu jogo para cá. Eu venho para cá e anoto e tal. E eu escrevo bastante coisa aqui. Aí, tipo assim, então, teve um estudo que eu fiz agora esses dias. Aí depois eu vou mostrar para vocês. Ó, um estudo sobre o Leviatã. Aí eu anotei aqui, porque aqui, ó, tá vendo? Aqui tem tanta anotação que não coube tudo e aqui é tipo um rascunhozinho. E esse estudo, vão vir fotos nesse estudo, aí eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Esse vídeo vai sair no canal muito em breve. Aí eu primeiro olho nessa Bíblia aqui, porque ela aqui eu tô mais usando ultimamente para, sabe, pela praticidade dela e para ela não ficar totalmente sem nada, sem nenhum tipo de nota, para quando eu estiver em algum lugar, eu ter uma noção do que aquilo está sendo falado. Aí eu anotei aqui duas versões bíblicas, além da Almeida século XXI, para eu fazer esse comparativo, para eu entender o que está sendo falado. Pela própria versão, você já entende a explicação do texto. Ó, deixa eu ler primeiro na Almeida século XXI. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do Pai. Tá vendo? Mas aqui na área, eles botaram entretanto. Aqui eles colocaram mais. Tem o mesmo sentido, mas só que a palavra entretanto parece que chama mais atenção, sabe? Faz assim, sabe? Você entende que tá acontecendo alguma coisa ali. O mais, ele tem a mesma intenção, mas às vezes as pessoas não podem dar tanta ênfase ao mais. Mas, e a gente usa bastante o mais, né? Só que, sei lá, quando a gente ouve, o mais às vezes soa como algo sem tanto
peso, sabe? Mas eles não ouviram a voz do pai, pois o Senhor queria matá-los. Ficou muito parecido com a Ara. Ele seguiu a linha da Ara, como o Almeida Século XXI sempre faz. E dá para você entender o texto, só que, se caso houver dúvida ainda, tem como explicar mais. Vamos lá, aí tem a versão NVI, que eu botei aqui, aí no caso a NVI, século XXI, tá bom, gente? Não, a NVI 2011. Tô confundindo já a Almeida Século XXI com a NVI 2011. A NVI 2011. Seus filhos, contudo, aí eu vou ler só a parte dos filhos. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. Tá vendo aqui? Eles colocaram contudo no lugar de entretanto ou no lugar de mais. Aí esse contudo eu achei que ficou interessante. A NVI colocou o contudo e para dar esse ênfase necessário. Contudo, e aqui deixa claro que já está se tratando dos filhos. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Aí esse finalzinho continua igual, mas todo o texto da NVI eu gostei muito, só o finalzinho que ainda não explicou muito bem. Agora vamos ver na NVT. Contudo, já começa assim, contudo, os filhos de Eli, aí já deixa claro que os filhos de Eli está se tratando dos filhos de Eli. Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai. Eles poderiam botar, não deram atenção à repreensão do pai, mas eles colocaram desse jeito. Pois o Senhor já havia decidido matá-los. Aí eu fiquei assim, olha só como é que ficou bom esse texto. Pois o Senhor já havia decidido matá-los. Por que o Senhor já havia decidido? Mediante a má conduta dos filhos de Eli, mediante as muitas oportunidades que eles tiveram de seguir pelo caminho correto e escolheram fazer o que era errado e debocharam do templo do Senhor, escarneceram, e todo o povo de Israel estava sabendo disso. Eles desonraram, né, o templo do Senhor e desonraram seu próprio pai, porque o pai deles era o sacerdote. Ele tinha vamos dizer, ele corrigia os filhos de forma frouxa, mas ao mesmo tempo ele ensinava, porque foi ele mesmo que ensinou a Samuel, e Samuel aprendeu muito bem, né? A gente sabe disso. Mas na hora de corrigir, ele não tinha aquela firmeza. Mas os filhos de Eli fizeram de forma errada porque quiseram fazer, porque escolheram fazer. Então, quando você lê na NVT, você tem certeza que Deus decidiu matá-los mediante as atitudes ou as decisões dos filhos de Eli. Não foi porque desde o princípio Deus olhou para os dois e falou assim, eu vou matar esses dois, vou deixar eles fazerem essa quizumba toda aqui, porque eu quero que eles estejam nessa posição aqui para eu tirar-lhes a vida nesse momento e fazer desse jeito. Não, o texto aqui, se você prestar atenção, está dizendo assim, Deus decidiu matá-los por causa da má conduta deles, porque eles escolheram esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, a partir desse momento aqui, Deus já não permitiu que eles dessem ouvidos mais, porque já tinha passado o tempo do arrependimento, já tinha passado o tempo deles poderem escolher se arrepender. Então, a partir daquele momento, Deus disse, agora é comigo. Agora eu estou dizendo, não há mais chance para arrependimento. E aqui Deus não permitiu com que eles dessem ouvido, tá vendo? Tem as dois pontos. Tem a parte da escolha do homem, da decisão, mas já tem a parte também que Deus diz assim, agora é comigo. Agora eu estou dizendo que não. Ou agora eu estou determinando, ou estou definindo que não vai mais por esse caminho, mesmo que você queira, né? No caso eles não queriam, mas mesmo que você pense em querer, não vai mais, porque eu estou dizendo que não. E aqui nós vemos os dois, nós vemos a escolha do homem e a soberania de Deus agindo. Esse versículo aqui, se você quiser ler o texto todo, o parágrafo em si é do versículo 18 até o versículo 26, mas é bom você ler todo o texto, pelo menos que no caso aqui a gente está no capítulo 2 de 1 Samuel. Leia então
o capítulo 1 ou o capítulo 2, é que fica fácil de entender, ou ler até o capítulo 3. Calma aí, para você ver a conclusão final de tudo, deixa eu ver aqui. Lê até acabar o capítulo 4. Só para fechar essa história de Eli com seus filhos. Para vocês entenderem completamente, isso é pouca coisa, 4 capítulos. Então não é difícil de se chegar nessa leitura.